respiração consciente para terapeuta ou como um caminho de autoconhecimento, como um caminho de ser cliente? Então, essa é uma das perguntas que muitas vezes me fazem e uma das perguntas que eu sinto ser super importante estar olhando para isso, porque de alguma forma, vamos dizer assim, quem busca, quem está num caminho de autoconhecimento, quem entra e de fato quer seguir uma jornada de autoconhecimento, para quem está fazendo isso, não importa, tanto faz se eu sou terapeuta ou se eu sou o cliente ou se eu sou a pessoa que estou buscando. Na minha vida, no meu caminhar, quando eu iniciei a minha jornada, eu jamais pensei em ser terapeuta ou ser facilitadora. Desde criança eu me considero uma buscadora, me considero uma filósofa, me considero um ser que passou a vida com perguntas, intrigada, querendo compreender mais, querendo entender mais. Principalmente as outras pessoas. Óbvio, era algo no início, sei lá, eu vou falar, quando eu tinha 15, 16 anos, eu não entendia porque as pessoas são como são, não fazia sentido para mim. Então, desde aquela época, eu comecei a minha busca, o meu trabalho, para entender o outro. Eu tentava querer entender meu pai, minha mãe, porque eles eram como eram, os meus irmãos, por que as coisas na minha família aconteciam assim. Depois, socialmente, depois casada, marido, depois filhos, então sempre buscando respostas para entender os outros. Quando, no meu primeiro retiro, quando eu tive o meu despertar espiritual, eu percebi que tudo aquilo que eu buscava entender nos outros, na realidade era para mim compreender, para mim entender. Naquela época eu já tinha uma filha adolescente e eu fui perceber que os conselhos que eu dava para ela, tudo que eu dizia para ela, para o meu filho, para minha filha, para o meu marido naquela época, na realidade esses conselhos, isso tudo era para mim mesma que eu estava dando, eu estava falando comigo mesmo. E é assim que acontece com todos nós seres humanos, antes de ter o clique de um despertar, porque a gente só fala da gente, a gente só tá falando, quando eu tô criticando algo, quando eu tô falando sobre algo para outra pessoa, eu tô só falando a respeito do meu pensamento, a respeito do que eu sinto, de como eu percebo a vida, de como eu vejo. Então, num caminho terapêutico, quando eu vou começar a atender terapeuticamente, geralmente acontecem os espelhos, lá no começo também como terapeuta. Então, chega um cliente que traz uma questão parecida com a questão que eu vivi. Então, eu estou começando a me ver ali como um espelho no meu cliente. Ninguém precisa se trabalhar mais do que quem atende outras pessoas. Então, não adianta tu fazer uma faculdade de psicologia, sentar numa cadeira como psicólogo a partir daí e não se trabalhar. Não adianta fazer uma faculdade de medicina, entender como um corpo funciona, abrir um consultório, começar a atender e parar de se trabalhar. Não adianta fazer um curso de terapeuta, em qualquer área, e começar a trabalhar, começar a atender e não se trabalhar. Então, a principal responsabilidade de quem atende outras pessoas, de quem lida com outras pessoas, é se trabalhar. Porque se eu me trabalho, e no meu caso, eu me trabalho diariamente, eu faço diariamente a minha análise, a minha respiração, a minha história, todos os dias, não tem nenhum dia sequer que falha. Porque
eu preciso estar limpa das minhas questões para poder ter uma outra pessoa na minha frente que traz as questões dela. Então, esse caminho, para mim, ele foi acontecendo naturalmente. Claro que eu percebi também, quando eu tive o meu despertar, que na realidade eu sempre fui terapeuta. As pessoas sempre traziam as questões dela. Eu era como aquele ombro amigo, aquele colo, aquele lugar onde as pessoas podiam chegar para conversar, para desabafar, para trazer. Ele faz perguntas certeiras, perguntas que vão ali no X da questão. Ela vai trazendo, tirando os véus que não permitem a pessoa que chega lá a ver a sua questão com clareza. E a respiração consciente, mais do que qualquer outro tipo de terapia. A respiração consciente, ela é uma terapia bem profunda. É uma terapia onde você trabalha, e se você não acompanhou as aulas anteriores, que nas aulas anteriores eu explico tudo como funcionam os corpos, então ela trabalha os nossos 3 corpos, ela trabalha o corpo mental, ela trabalha o corpo emocional e ela trabalha o corpo físico. Ela trabalha os 3 corpos ao mesmo tempo. Então, ser um terapeuta de respiração consciente, ela permite com que a pessoa faça viradas de chave gigantescas na sua vida. No curso de respiração que eu dou, no caso, na formação de 9 dias, a gente se torna apto a ser um terapeuta. Você faz os 9 dias de imersão, você dá a sessão, você recebe sessão, você recebe parte teórica, você recebe parte artística, que trabalha o sentimento, e você continua estudando depois, né, fazendo a conclusão do retiro para se tornar um terapeuta. Mas, ok, eu não sinto, eu não tenho, eu não quero, eu não gostaria de trabalhar como terapeuta. E é óbvio, cada um de nós tem o seu dom. Por que eu vou fazer um retiro de respiração, ou por que eu vou receber sessões de respiração consciente? Porque ela abre os canais da sua criatividade, os canais da sua energia. Então você passa a atuar na sua vida, no seu dia a dia, a partir da sua alma. Então, independente, você descobre o dom, aquilo que você quer ser como ser humano. Eu atendi várias pessoas, atendi muita gente já, muita gente. Então, atendi pessoas que às vezes estão no fim da faculdade. Tem uma pessoa especificamente, ela estava cursando uma faculdade de Direito, quando ela chegou até a mim para fazer sessão de respiração consciente. Ela estava quase no final da faculdade, faltavam 3 semestres para ela se formar no direito, e ela estava muito perdida na vida naquele momento. Então, ela começou a fazer as sessões de respiração, ela começou a mover a energia que está estagnada no corpo. Sim, a energia para. O nosso corpo, ele é feito 80%, mais de 80% de água. As mulheres bem mais de 80%, os homens em média de 80%. E essa água, se ela não tem uma circulação, se ela não está circulando, a energia do nosso corpo para. Quando a energia do nosso corpo para, eu preciso voltar a fazer o fluxo dessa energia acontecer. E a respiração consciente faz isso. Ela retoma o fluxo da energia. Então você faz ciclos de respiração
que ativam a sua energia, que ativam memórias de quem você realmente é. Então, como terapeuta de respiração consciente e como as chaves que você vai, a forma como você vai fazendo as perguntas e despertando a pessoa que você vai estar atendendo, ela começa a se dar conta, ela traz memórias desde antes do nascimento, memórias desde a época do útero. Ela consegue acessar o que de verdade queria fazer. E essa pessoa que eu atendi, ela se deu conta que ela nunca quis estudar direito, que ela foi para uma faculdade de direito porque a mãe dela achava bacana, a mãe dela achava os advogados pessoas importantes. Os adultos, quando ela era criança, ela era uma pessoa que tinha muita desenvoltura, ela era muito boa na oratória e ela tinha uma força de convencer, ela tinha uma força de poder estar falando. E as pessoas dizem, ai, tu vai dar uma ótima advogada, tu vai ser uma advogada. E ela comprou essa ideia, desenvolver para crescer, para se tornar mais e mais potente na sua realização. Quando estamos no caminho errado, essa energia estagna, a alma começa a sofrer e é aí que eu me sinto perdida na vida. Então, ela se deu conta na época e ela parou, ela trancou a faculdade de Direito, ela não quis mais, ela ficou com muito medo da decepção que ela ia causar no pai, na mãe dela, mas ela, através da respiração, ela tomou coragem e ela fez a mudança na vida dela. Ela foi para um caminho onde ela se realizou, onde ela entendeu que esse era o caminho de realização. Ela passou a trabalhar com a beleza das mulheres, onde as mulheres começaram a descobrir a sua real beleza. E ela mesma precisou descobrir a sua beleza para poder estar auxiliando outras mulheres a descobrir a sua beleza. Então, essa é só uma história de uma pessoa. Tenho milhares de histórias de pessoas que se descobriram, que, tipo assim, é quase como se tivesse um espinho em algum lugar que a gente tira esse espinho com a respiração consciente e o fluxo da energia passa a acontecer. Então, num retiro de 9 dias, ou quando você recebe as sessões de um terapeuta, geralmente a gente indica, quem trabalha com respiração, indica 10 sessões de respiração, porque em 10 sessões você se torna apto a você mesmo respirar, a você mesmo fazer o ciclo, porque é uma respiração circular. A respiração consciente, ela é circular e contínua. Você respira mais ou menos 1 hora sem parar. E nesse ciclo de respiração contínuo que você faz, depois de 10 sessões, você não precisa mais do terapeuta, você está liberto. Claro, não quer dizer que a sua vida solucionou, quer dizer que você de fato tomou poder da sua vida nas suas mãos. A gente tem uma vida inteira para seguir a nossa jornada de alma e a jornada de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Isso dura a vida toda. Então, quanto mais cedo começamos essa jornada de autoconhecimento, mais saúde a gente traz para o corpo mental, para o corpo emocional e para o corpo físico, e mais maturidade podemos ter, podemos trabalhar longevidade, podemos trabalhar uma vida de fato plena. E nos tornar tarde, você passa pelo caminho da meditação, pelo caminho da respiração consciente. É inevitável, porque não sustenta você trabalhar somente a mente.
Atualmente, a gente entrou na era de Aquário, a era onde os seres humanos solucionam tudo na mente. Mas a gente, se vocês lembrar da última aula, a gente tem resgate lá no fundo, lá no nosso coração, a gente tem dores antigas a liberar e a resgatar, a soltar. E essas dores, a gente precisa entrar em contato com o nosso coração. A meditação acontece 24 horas por dia. A respiração consciente é a mesma coisa. Com o passar da jornada, a sua consciência ela está plena 24 horas por dia. Então você está atento ao que está acontecendo aqui, você está atento ao que acontece do seu lado, você está atento ao que acontece atrás de você, porque você vive no tempo do agora. Você passa a viver no presente, no eterno agora. O que está acontecendo aqui, agora? E é só isso que importa. E o que está acontecendo aqui agora, você só consegue com a respiração consciente. Eu sinto muito dizer, eu amo todas as técnicas, eu passei por todas as técnicas. Se vocês forem olhar o meu currículo, e eu tenho várias amigas que brincam comigo e sacaneiam mesmo, falando das minhas formações todas. Eu fui muito estudiosa, sim, muito. Com 15 anos de idade eu fiz um curso de teologia para leigos. Então, passava os meus finais de semana viajando para estudar teologia. Eu estudei muito e eu fiz muitos trabalhos. E nenhum deles é tão completo quanto a respiração consciente é. Todos são necessários, sim, todos são. Eu adoro constelação familiar, trabalho direto, recebo consteladores e trabalho com constelação direto. Adoro Theta Healing, adoro Reiki, adoro, enfim, o Matrix. Eu poderia estar citando, começar a citar leitura de aura. Amo, elas ampliam a nossa mente, elas ampliam o horizonte, mas não adianta a gente ampliar a mente, sair da mente, sair dela, viajar. E o meu dia a dia, a minha vida aqui agora está um desastre. Então eu vou para a ilusão, e a ilusão não serve de nada. Então, Lacerda falando que ouviu falar muito bem da Amarte, então obrigada. Sim, a Amarte é um lugar muito especial. A gente leva autoconhecimento muito a sério aqui. Então as pessoas que trabalham aqui, que moram aqui e que vêm para cá dar cursos, retiros, enfim, trazer outras pessoas para cá, todas elas levam autoconhecimento a sério. Somos todos seres humanos em desenvolvimento, com os nossos erros, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações e com os nossos aprendizados. Sim, eu o tempo todo estou aprendendo, o tempo todo. E isso me faz seguir na vida de uma forma leve, fluida, e com vontade de mais vida. Nossa live caiu hoje, então estou entrando aqui de novo só para encerrar esse ciclo de aulas que está encerrando hoje. São 12 aulas e essa é a última, mas a pedidos eu vou ter mais uma aula bônus para falar especificamente, para estar falando só sobre a respiração, onde eu vou o ciclo da respiração como é. Ele também vai ser uma aula bem curta, mas eu vou fazer mais uma, então não tem dia certo, mas logo em seguida, talvez até amanhã ou hoje, eu vou sentir como vai ser para complementar esse ciclo de 12 aulas. Então é mais uma aula bônus que eu vou estar dando. E
Quem não assistiu todas as aulas, vale a pena ver. São aulas curtas, de 20 minutos mais ou menos, bem diretas ao ponto, aulas bem diretas, assim, onde eu vou, não falo, não espero, e então vale a pena você olhar ali, tá lá na nossa timeline, entre lá e olha a partir da primeira, começa na primeira, olha todas elas, que vale muito a pena.